nossa reflexão, eu vou fazer essa leitura desses 12 versículos. Ele por si só já se explica, já se aplica, amém? Mas na medida do possível, nós vamos aplicando, explicando os irmãos e expondo alguns versículos. Eu sei que é um culto da família, voltado para a família. Mas eu já disse aqui que nós somos a família de Jesus Cristo. E eu sinto a necessidade nos lugares que eu tenho ido de falar especificamente para a família de Jesus Cristo. Porque a nossa família vai ser alcançada através de nós. Amém? Aleluia. É ordem de Jesus, ser-me-eis testemunha. O nosso testemunho vai alcançar a nossa família. Possa ser que não alcance, não é por culpa nossa, porque a Bíblia diz que não é por força, também não é por violência. Sim, pelo meu espírito, mas por amor de mim. Como já foi dito aqui nesta noite, aleluia. Nós somos sal da terra. A nossa casa, a nossa família tem que ver tempero em nós, ainda que eles não gostem do tempero, né? Eles têm que ver tempero em nós, tem que ver que nós somos diferentes. Temos que ver que nós fomos transformados pela palavra, né? Ainda que no endurecimento do coração deles, eles não se rendam a Deus. Porque eu sei que o Espírito Santo ainda está na terra. O Espírito Santo de Deus ainda está na terra. E a função dele é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Né? Glória a Jesus. Aleluia. Eu sei que ele está lutando. E há muitos não têm se rendido. Por quê? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não são convencidos, porque não creem em Jesus. Não creem que Jesus é o justo Filho de Deus e veio na terra para perdoar o nosso pecado. Se eles não creem, o Espírito Santo, aleluia, vai lutando, porque a Bíblia diz que não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, mas os seus dias serão 120 anos. Eu vou entender que foi o tempo de misericórdia que Deus deu para a nação antediluviana, né? Glória a Jesus. A nação antediluviana, Deus ia descer com juízo, mas deu 120 anos para eles se arrependerem. E vamos entender pela Bíblia que só 8 almas entrou naquela grande embarcação. 8 almas. Eu vou falar sem medo de errar. Aleluia. A porta da barca está aberta. Jesus é o capitão. E há Noé em cima da terra. Está entendendo? Há muitos Noé espalhados, gritando. Já está vindo Deus com juízo. Já está vindo Deus com justiça. Aleluia. Bem-aventurado sou eu, bem-aventurado somos nós que estamos aqui, bem-aventurado, feliz somos nós que estamos aqui, aleluia, ouvindo a palavra de Deus. Cumpre-se na nossa vida o que Jesus falou quando veio dizer para ele: tua mãe e teus irmãos estão ali fora e querem falar-te. Jesus falou: minha mãe, meus irmãos, e olhou para a multidão e disse: minha mãe e meus irmãos estão aqui, porque minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra do meu Pai. Amém, irmãos? Mateus 12, 13. 12, 46. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Quem achou pode dizer amém? Amém. Leiamos nesta noite. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Se invocai por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação,
sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por eles credes em Deus, que ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez glorifico o seu nome, repreendo o mal, toma nossos corações e dá uma ligação perfeita, não só a mim, mas a todo o seu povo nesta noite, e toma este ambiente em nome de Jesus. Amém. Sente, queridos, por gentileza. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Penúltima vez que eu estive aqui, nós falamos em Hebreus 10, 19 ao 39, né? Na penúltima. Na última vez, foi na penúltima vez agora, na outra semana, acho que foi quinta-feira, falamos em Josué. Josué, capítulo 1, do 1 ao 9. Amém? Glória a Jesus. Hoje, o Senhor quer conversar comigo e conosco. No livro de 1 Pedro, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 13, cujo tema bíblico, é exortação à santidade. Louvado seja Deus. Meu irmão, presta atenção, que eu vou procurar ser bem calmo, e ser bem explícito, e expor os versículos até onde o Senhor nos levar. Como eu já disse, ele por si só, ele já se interpreta. Amém? Glória a Jesus. Algumas coisas aqui eu vou explicar, outras já se interpretam, eu creio que não carece de explicação. Versículo 1. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio, e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Pedro aqui estava exortando os crentes, estava animando os crentes, que exortar é animar, né? Exortar é ajudar, exortar é dar a mão, exortar é colocar o ombro debaixo da carga. Exortar não é agredir, exortar não é ferir, a não ser quando a palavra fere o pecado, não tem o que fazer. Ela é a espada de 2 fios e não há o que fazer. Aleluia. Exortar não é, como alguém diz, deu cajadada, não, nada disso. Exortar é fazer como está escrito em Efésios 5,14. Porquanto desperta, ó tu que dorme, levanta de entre os mortos, e Cristo quer te esclarecer. Deus nos exorta, aleluia, porque Ele conhece o nosso inimigo numa profundidade tão grande que a gente não conhece, aleluia. Deus nos exorta, porque Deus quer nos tirar do caminho de morte e nos colocar no caminho de vida, aleluia. Há muitas pessoas, meu pastor,
caminhando ainda para a igreja, aleluia, glória a Jesus, falando de Jesus, mas ainda andando em caminho de morte, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, pastor Ricardo? Pelo simples fato, aleluia, de não trazer a verdade para dentro do seu entendimento, de não buscar e trazer a verdade para dentro do seu coração, aleluia, de não trazer a verdade para dentro do seu interior. Para quê, pastor? Para ser purificado pela verdade, para ser liberto pela verdade, para entender o que é andar em santidade pela verdade, aleluia. É isto que Pedro está começando a falar aqui no seu capítulo 1, versículo 13, aos irmãos que ele estava escrevendo. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Cingir e descingir. Cingir é apertar, aleluia. Cingir é trazer junto, louvado seja Deus, aleluia. Descingir é soltar, é deixar. Cingir é trazer para perto, é apertar, é trazer para junto. Pedro está falando assim, ó, cingindo os lombos, não é aqui a sua cintura, como os soldados romanos, os soldados antigos, eles tinham um cinto que eles se cingiam e colocavam as armas. Pedro está falando, cingindo não os lombos, mas os lombos do vosso entendimento. O que é que ele está dizendo? Pega a verdade e traga para o seu entendimento. Pega a verdade e traga para o seu coração. Pegue a verdade e introduza ela em você. Aleluia. É o que ele está começando a dizer. Glória a Jesus. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Aí ele diz assim, ó, na complementação do versículo 1, sede sóbrios. Ele está exortando os crentes a ter equilíbrio. Sejam equilibrados, aleluia, louvado seja Deus. Eu abro um parênteses e tenho que dizer no alto que faz como eu encontro, irmão. Homens e mulheres, indo e vindo, entrando e saindo das igrejas, mas sem uma estrutura, sem um equilíbrio emocional e espiritual. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Crente levado por qualquer vento de doutrina. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, aleluia, crentes manquejando, aleluia, nas suas vidas espirituais, sem equilíbrio espiritual e sem equilíbrio emocional, aleluia, glória a Jesus. Pedro está, aleluia, exortando, animando os crentes a trazer as verdades para si. E depois, aleluia, ser sóbrio, ser equilibrado. Na complementação do versículo 1, ele diz assim, ó, esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Eu, quando eu meditei nisso aqui, irmãos queridos, eu glorifiquei a Deus, aleluia, por aquilo que eu entendi. E vou dividir com os irmãos nessa parte C desse versículo 1. O que Deus fez por mim, o que Deus fez por nós, só Ele podia fazer. Só Ele podia fazer. Aleluia, glória a Jesus. Nesse tempo, nessa geração, aleluia, nessa dispensação que estamos vivendo há quase 2000 anos, louvado seja Deus, há quase 2000 anos, quando Deus, através de Jesus Cristo, instituiu a sexta dispensação,
chamada graça, aleluia, quando na cruz do Calvário, lá em João capítulo 19, versículo 30, você vai entender, quando Jesus Cristo expirou na cruz e disse, está consumado, aleluia, quando ele consumou, ele abriu a porta, louvado seja o nosso Senhor. Quando ele consumou, aleluia, ele instituiu, aleluia, a sexta dispensação da graça, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Aquilo que a humanidade precisava, mas a maioria que estava viva naquele tempo não entendeu. Glória a Jesus, aleluia. Eu vou ler de novo, aleluia, a parte C do versículo, aleluia, 1. Sede sóbrio, esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, era aquele que as Escrituras já falavam. Jesus Cristo é aquele que Isaías já falava. Jesus Cristo é aquele que Jeremias já falava. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é aquele que os profetas antigos já falavam. Ele é aquele que Tito falou. A graça de Deus que se manifestou, ou se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, aleluia. E esta graça que se manifestou, ela me exorta, ela te exorta, aleluia, ela nos exorta a deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Vamos entender isto. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Como filhos obedientes. Versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Aleluia. Glória a Jesus. O caminho que Deus traçou para mim, o caminho que Deus traçou para nós, o caminho que Deus traçou para a sua igreja, é um caminho inverso daquilo que nós vivíamos. Preste atenção, é um caminho inverso daquilo que nós fazíamos. Nós, por ignorância, vamos entender isso aqui, não é ignorância de ser rude, grosso, não é isso. Por ignorar as verdades de Deus. Na ignorância da desinformação religiosa. Porque domingo eu pregava e eu falava, esses versículos mesmo, eu falava. Nós andávamos na informação que os nossos pais nos ensinaram. Os nossos pais não receberam a informação verdadeira. Os meus pais não receberam a informação verdadeira. Deram para os meus pais uma desinformação religiosa. Por isso, os meus pais andavam na ignorância. E eles me ensinaram também a andar na ignorância. De quê? De ignorar a informação verdadeira. Agora, olha o que Pedro diz, versículo 14. Como filhos obedientes. Eu não era por não conhecer, por não entender. Nós não éramos por não conhecer, por não entender, mas hoje somos. Não éramos obedientes. Por quê? Porque nós ignoramos as verdades de Deus. Mas hoje ela veio até nós. Veio até nós com que propósito? Para nos fazer andar em obediência. Em obediência a quê? A uma religião? Não, em obediência à palavra. Aleluia.
porque é ela que vai nos levar para o céu. Aleluia. Glória a Jesus. Como filhos obedientes. Aleluia. Olha a complementação do versículo 14. Não vos conformando com as concupiscências que antes havias em vossa ignorância. Concupiscências. Pecados da mente. Concupiscências da mente, do coração. Aleluia. Aquilo que na minha ignorância entrava pela minha mente, pelos meus ouvidos, pelos meus olhos e vinha para a prática da mão. Porque eu não sabia o que era santo e o que era profano. Eu não sabia o que era certo e o que era errado. Aleluia. Eu não sabia o que podia e o que não podia. Por quê? Porque eu era ignorante de ignorar as verdades de Deus. Eu não tinha conhecimento. Por isso, eu fazia aquilo que era errado, pensando que eu estava certo. Porque eu seguia uma religião. Eu não entendia que o Evangelho, ele não é religião. O Evangelho é boas novas de salvação. O único que transforma, a única religião que transforma e muda a vida do homem. E Jesus Cristo, ele não morreu na cruz para nos dar uma melhoradinha. Não. Jesus Cristo não morreu na cruz para melhorar a nossa aparência, nos dar uma roupa bonita. Não! Aleluia! Todo ano nós vamos lá na sapataria comprar um sapato novo, lá na loja comprar uma roupa. Não! Jesus Cristo não morreu na cruz por isso, para nos dar uma vida boa. Ele morreu na cruz para transformar a nossa vida e nos preparar para entrar no céu. Aleluia! Entenda isso. Glória a Jesus. Eu sei que os irmãos estão entendendo. Vou ler de novo o versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, na vossa vã maneira de viver. Aleluia! Louvado seja o Senhor, naquilo que tu fazia, nas vaidades do seu sentido, aleluia, naquilo que tu falava, aleluia, naquilo que tu andava, naquilo que tu comia. Estou falando de comida espiritual. Aleluia! Comida espiritual. Glória a Deus. Que muitos crentes hoje, por não entender, estão comendo a mesma comida espiritual que o mundo come. Crentes hoje, por não entender, estou no versículo 14 ainda, crentes hoje, por não entender, estão comendo a mesma comida espiritual que o mundo come. Crentes hoje, por não entender, estão comendo a mesma comida espiritual que o mundo come. Aí, o título dessa mensagem, exortação à santidade. Santidade não é gravata, não é de paletó. Gravata, calça. Não. Aleluia. A purificação começa por dentro. Deus quer te limpar por dentro. Manalaxé. Deus quer nos limpar por dentro. Olha para mim. Deus quer nos limpar por dentro. Entende? Irmão, olha, irmão. Muitas das vezes, porque é uma guerra, nós estamos numa guerra, irmão, nós estamos numa guerra travada, meu pastor, meus pastores, presbíteros, nós estamos numa guerra travada. Você precisa entender que está numa guerra travada. Nessa guerra tu tem três inimigos: o mundo, o diabo e a carne, aleluia. O mundo está na mão de Satanás, meu pastor, aleluia. Ele domina o mundo. A Bíblia fala em 1 João 5,19 que o mundo jaz, descansa, faz a vontade do maligno. Você está nesta terra, você não pode estar como o mundo, fazendo a vontade do maligno. Louvado seja Deus! Não pode! Está numa guerra. Três inimigos: o mundo, o diabo e a carne. Nesses três inimigos, o teu maior inimigo é a carne. E essa carne é a sua. Aleluia. Quando você começar a se vencer, você já ganhou 50% dessa guerra. Aleluia.
Principalmente nós que temos a palavra. Já fomos lavados, queimados pelo Espírito Santo. Eu já disse aqui, que a água do batismo, a qual eu passei por ela há quase 28 anos atrás, aleluia, ela não mata o velho homem, managaxérgia. Esse negócio de dizer que vai para a água do rio, do tanque, da piscina, o velho sobe o novo, isso é conversa. Vai o velho, sobe o velho. O que é que eu faço com ele, pastor? Meto Bíblia, meto jejum, meto oração, aleluia, meto vigilância, managaxérgia, managachou. É guerra, é guerra. Você tem que entender que tu está numa guerra e você tem que entender as armas que você tem que lutar nesta guerra. 1 João, 1 Timóteo, acho que é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, se me falha a memória, 4:10, está escrito: as armas das nossas milícias, elas não são carnais, elas são espirituais, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Ei, a arma que tu vai usar não é a tua língua, aleluia, não é a faca, não é a arma de fogo, não é o pau, aleluia, não é a tua autodefesa. A arma que tu vai usar é armas espirituais, e a primeira arma que tu vai usar é a vigilância, que você vai ter que vigiar para tu não perder a comunhão com o teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda arma que tu vai usar é a arma da oração, porque quanto mais tu ora, mais tu se aproxima de Deus. Aleluia. Por que é uma dificuldade para nós crentes orarmos? Por que a gente tem mais tempo e mais prazer quando a gente senta debaixo na frente do aparelho e passa ali 2, 3 horas olhando aquilo, relaxado, e quando a gente vai orar, a gente não consegue orar vezes 10 minutos? Por quê? Glória a Deus. Porque o inimigo não quer que tu ore. Porque o inimigo não quer que tu ore. O inimigo não quer que tu ore. Porque ele sabe que se tu orar, tu vai se aproximar de Deus. Ele sabe que se você orar, tu vai ter revelação de Deus para a sua vida. Ele sabe que se tu orar, Deus vai abrir o leque, vai mostrar a tua condição espiritual. E ele não quer que tu ore, porque ele não quer que tu saiba da sua condição espiritual. Aleluia. Aí você vai ter que lutar. Olha para mim, presta atenção, você vai ter que lutar. Você vai ter que lutar contra o teu desejo, contra a tua vontade, contra o teu eu, contra o teu querer, contra aquilo que tu quer, contra aquilo que tu quer e Deus não quer, contra aquilo que tu quer fazer, Deus não quer que tu faça. Aleluia! Contra aquilo que tu quer ir, Deus não quer que tu vá. Tu vai ter que lutar, tu tá numa guerra. Aleluia. Armas espirituais. Com o nosso inimigo, irmão, não adianta falar. Ele não tem medo do teu grito, não tem medo do meu grito, não tem medo da minha pregação, não tem medo da tua pregação. Ele conhece mais a Bíblia do que nós todos juntos. Ele conhece mais a Bíblia do que nós todos juntos. Ele até crê em Deus. Muito mais do que nós aqui. Porque ele esteve lá e a gente ainda não foi. Ele esteve lá, ele sabe o que tem lá, ele sabe o que é Deus, quem é Deus. E muitos de nós aqui não sabemos. O que ele teme, pastor? Um crente de joelho. Aleluia. Um crente de joelho, buscando revelações para a sua vida. Um crente de joelho, perguntando a Deus a sua condição. Senhor, a minha condição na tua presença, como é que eu estou? Isso ele tem, porque ele sabe, se um crente, meu pastor, insistir no joelho, a Bíblia diz, um coração contrito não despreza Deus. Se o crente insistir, Deus responde. Deus responde. Não vê, Lucas 18 hoje, não ouviste o injusto juiz? Aleluia! Aquela viúva clamou, importunou, o juiz não temia a homem nem a Deus, mas porque aquela viúva importunou, ele deu vitória na causa dela. E Jesus falou: você não ouviu o injusto juiz e não vai responder a vocês, o nosso Deus do céu que é Pai. O problema é que a gente perdemos o caminho da oração. Aleluia. Aleluia. O problema é esse. Glória a Deus. Aleluia. Precisamos voltar. Aleluia. Precisamos voltar. Não é o pandeiro, nada contra. Eu gosto do louvor. Eu amo louvor.
Senhor. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores de Israel. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores de Israel. Está escrito. Deus habita no meio dos louvores. Mas vou falar, não é todo louvor que Deus habita. E nem é todo louvor que vem do céu, do coração de Deus. Nem todo louvor que está cantando aqui na terra vem do coração de Deus. Não vem mesmo. Não vem mesmo. Hoje, com a tecnologia, tem gente sentando atrás de uma mesa de computador e fazendo músicas que falam de Deus. Managasherga. E vai entrando uma em cima da outra. O cantor, ele canta uma outra, daqui a pouco tem uma nova ali, tem outra nova aqui, e você vê que são músicas antropocêntricas, que glorificam o homem e não glorificam Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vou falar uma coisa, sem medo de errar. Sem medo de errar. Mas sei que a gente gosta de cantar, eu também gosto de cantar, mas temos que ver o que nós estamos cantando. Temos que ver. Temos que ver o que nós estamos cantando. Temos que ver se a música que está sendo nosso lado está glorificando a Deus. Tem que ver se veio do outro. Porque a Bíblia diz assim, ó, dele, acho que é Romanos 11:36. Romanos 11:36. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a ele eternamente, amém. Tem que vir dele, do coração dele, passar por aqui e voltar para ele. Aleluia. Aleluia. Se não veio dele, mano. Se não veio dele, Managasherga. Aleluia. Aleluia. Olha o versículo 15. Olha o versículo 15. Mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Aleluia. Olha a coisa séria. Olha a coisa séria. Aí, ratificando o que está escrito, eu vou lá em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos, segui também a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha como é que é sério. O que está em jogo aí, eu vou repetir, o que eu falei semana passada. O que está em jogo é minha alma. O que está em jogo é a nossa alma. Que perigo! O pastor Ricardo prega, mas não se preocupe em santificar a vida. Usa até terno, usa calça, prega bem, bonitinho, fala bem, já falou isso para mim, mas não se preocupe em santificar a vida. Jesus falou, que pregue. Paulo falou, que pregue. Prega. Prega. Prega e espera a grande tribulação que está vindo aí. Entendeu, irmão? Aleluia. Está entendendo? Aleluia. Aí, eu vou dar um conselho aqui. Aleluia. Vou dar um conselho. Oração. Fecha a porta do quarto. Isso é um conselho que eu estou dando. Fecha a porta do quarto para orar. E nessa oração pergunta a Deus: Deus, como é que eu estou? Deus, como é que eu estou? Perguntaram para Jesus assim: Jesus, o que é que nós temos que fazer para fazer a obra de Deus? Jesus falou: vocês querem fazer a obra de Deus? Ele falou: queremos. Jesus falou: a obra de Deus é que vocês conheçam a mim como aquele que foi enviado de Deus. A obra de Deus é conhecer a mim como aquele que foi enviado do Pai. Entende? A obra de Deus, primeiro, tem que ser feita na minha vida. A obra de Deus, primeiro, tem que ser feita na vida dos irmãos. A obra de Deus, primeiro, tem que ser feita na nossa vida. Aí, depois que a obra for feita na nossa vida, a gente vai fazer na vida dos outros. Aleluia. Aí, eu vou dizer uma coisa. Existe hoje uma geração de homens e mulheres crentes que estão tentando na marra, mudar isso aqui com a sua vã maneira de viver. Vou repetir, existe hoje uma gama de homens e mulheres, pastores descompromissados com a palavra, que são amantes de si mesmo, que só gostam da gordura. Não tem jeito, está escrito. 1 Timóteo capítulo 3 está escrito, estou falando que está escrito. Não tem compromisso com as almas. Outros, pela condução, aleluia, da igreja, e por aquilo que eles enfatizam, que é a moeda,
para ver que eles estão comprometidos com os negócios dessa terra. Bíblia que diz. Aleluia. Está escrito. Está escrito. Outros. Eu não sei como é que eles conseguem estar associado com a maçonaria. Não sei como é que eles conseguem. Não sei como é que eles conseguem ler a Bíblia, dizer homens do altar, dizer ministro, remadores, não sei. E ao mesmo tempo está associado com a maçonaria. Não sei. Aí eu olho, pela Bíblia, a Bíblia diz assim, ó, você conhece a árvore, é pelo fruto. É pelo fruto. Não é pela árvore bonita, folhas verdes, não. Um tronco forte, não. Fazendo sombra, não. É pelo fruto. Aleluia. Pelo fruto. E qual é o fruto, pastor Ricardo? Frutos dignos de arrependimento. Aleluia. Glória a Qual é o Deus. fruto, pastor Ricardo? Aleluia. Fruto de uma vida mudada e transformada pela palavra. Qual é o fruto, pastor Ricardo? Um fruto de obediência à palavra de Deus. Qual é o fruto, pastor Ricardo? Um fruto de humilhação. Está sempre descendo na presença dele e reconhecendo que tudo é dele, mas veio dele e vai voltar para ele. Qual é o fruto? O fruto de reconhecer que nós não temos nada se dele não vier. Se de Jesus não vier. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Como está escrito. Louvado seja Deus. Por quanto está escrito? Sede santo. Versículo 16. Vai entrar no 17. Porque eu sou santo. E se invocar por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz, no livro de Atos Apóstolos, capítulo 2, ali pelo versículo 38, por ali, Jesus dizendo assim, em toda alma havia temor. E o Espírito Santo acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aí eu vou falar, não tem pra onde correr. Glória a Deus. Que dificuldade hoje está em a gente ganhar alma a Jesus? Aleluia. Que dificuldade hoje está em alguém ser batizado com o Espírito Santo? Que dificuldade? Aleluia. Antigamente, eu digo há 30 anos atrás, a gente saía do batismo, saia do batismo e já ia para o monte, já ia para a oração, já ia buscar batismo. Quando não era batizado antes do batismo nas águas, eu fui batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Quando não era batizado na água, ele era batizado com o Espírito Santo. Quando não, ele ia para o monte, ia para a vigília, ia para a oração, ia buscar batismo. Hoje, a gente sai da água, vai para a churrascaria, vai para a pizzaria, maragaxária, vai tirar foto, sem se preocupar, que nessa guerra precisa ser revestido. Aleluia. Glória a Deus. Essa guerra precisa ser revestida. Aí eu vou dar outro conselho. Não precisa se identificar. Se tu não é batizado com o Espírito Santo, busca. Vai para o pastor falando, como é que é isso? Você não sabe. Dobra o Jesus, eu quero ser batizado. Quero ser batizado. A Bíblia diz, vou repetir o que eu falei no início da minha fala. O Espírito Santo está na terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí se você for ler a Bíblia, você vai ler em 16, 8 de João. Aleluia. O Espírito Santo vem para convencer. No capítulo 20, Jesus Cristo sopra nos discípulos e fala, receber o Espírito Santo. No capítulo 2 do livro de Atos, eles recebem o revestimento. Primeiro o Espírito Santo convence, Jesus confirma, soprando o Espírito Santo, que aqui todo mundo tem o Espírito Santo. Não sei se todo mundo é revestido. Aqui, quem está aqui sentado, eu creio. Todo mundo tem o Espírito Santo. Não sei se é revestido. Glória a Deus. Porque foi o Espírito Santo que tirou você da tua casa e botou você sentado aqui para ouvir a palavra dele. Por que ele colocou você aqui para ouvir a palavra dele? Porque ele está trabalhando com a palavra para tirar de você os carrapichos.
para tirar de você os balaíns, para tirar de você os astarotes, para tirar de você aquilo que tu acha que é, que não é, que não tem nada a ver, e que ele fala que tem a ver, aleluia, que tu precisa orar. Eu vou falar uma coisa aqui, aleluia, que é experiência própria, sabia? Para Deus te libertar do teu pecado, tu tem que querer que ele te liberte. Aleluia. Se você não quiser, não liberta. Ele não obriga ninguém a ser filho. Deus não criou robô. Ele criou homem com vontade. Aleluia. Com entendimento. Aleluia. Aí, Deus expõe a palavra aqui. Aqui está a minha palavra. Quer me obedecer? Eu estou contigo. Se não quiser, tu vai andar até o dia que tu tempo terminar. Glória a Deus. Tu precisa reconhecer o teu pecado. Não pode dar de ombro pro teu pecado. Não tem nada a ver, não. Isso aqui era para aqueles tempos antigos. Isso aqui era para aquelas igrejas de 1900 antigamente. Hoje não tem. Hoje a igreja é moderna. Hoje nós somos crente moderno. Hoje o evangelho mudou. Hebreus 13:8. Não há mudança nem sombra de variação. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo. Aleluia. Não há mudança. Não há mudança. Não é para ninguém ficar triste. Glória a Deus. Não é para ninguém ficar triste. Aleluia. Vou falar uma coisa aqui por experiência. Se essa palavra não está caindo bem, Aleluia. Managaxérgia, aos teus ouvidos, é porque Deus está falando com você. Não, eu sei, é muito espiritual. Não estou ouvindo com alegria. Não é isso que eu quero, não é isso. Deus falando com você. Deus falando com você. Aí, a Bíblia diz assim, ó, Hebreus 12:11. Eu vou ler e volto. Eu vou aqui e volto. Hebreus 12, eu preciso fazer isso. Hebreus 12:11. Eu preciso fazer isso. Aleluia. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Entendeu? Não estou gostando. Não está soando bem aos meus ouvidos. Não é isso que eu queria ouvir. Faz uma reflexão. Faz uma autoanálise. Mastiga esse negócio. Aleluia. Mastiga. Vai estar ruim de engolir, mas engole. Espera. Vai exercitando, mesmo contra a vontade da sua carne. Porque a tua carne não quer isso. A tua carne quer comer, a tua carne quer beber, a tua carne quer folgar, a tua carne quer relaxar, a tua carne quer dormir, a tua carne não quer orar, a tua carne não quer ler Bíblia, a tua carne não quer jejuar, a tua carne não quer vigiar, a tua carne não quer nada. Exercita isso, tu vai começar a receber força do alto. Aleluia! Aleluia! Exercita! Vai começar a receber do alto. Glória a Jesus! Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Versículo 17. Aleluia! Temor, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Aleluia. Mas com o precioso sangue de Cristo, de um cordeiro. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. 1, 2. Glória a Jesus. Versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis,
como prata, ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Não foi com dinheiro, não foi com prata, não foi com ouro, e nem o seu próprio sangue. Foi o sangue de Jesus Cristo que te colocou aqui. Que coisa profunda. O teu sangue não serve para te salvar. Não servia para te salvar, nem serve. Versículo 18. Sangue de touro e de bode, Deus não queria mais. Por quê, pastor? Porque os judeus derramavam o sangue do touro e do bode, do cabrito, da vaca, do boi, da ovelha, do pombinho, da rolinha, e não se arrependiam. Deus falou, não quero. Não falo com isso, não quero saber disso. Aí, homem na terra não tinha. Homem na terra não tinha. Aleluia. Aí Deus mandou o último, o Cordeiro de Deus. Aleluia. O Cordeiro de Deus. E o que ele veio fazer? Disse João Batista, o batizador. O que ele veio fazer, João? Ele veio tirar o pecado do mundo. O que ele veio fazer, João? Ele veio tirar o pecado do mundo. E como é que ele vai fazer isso, João? Aleluia. Ele vai ser imolado, derramar todo o seu sangue na cruz do Calvário. Para quê? Para o homem ser aceito ao Pai. Jesus Cristo não fez sacrifício por ele, que ele não precisava. Jesus Cristo não morreu por ele morreu por mim, morreu por nós. Jesus Cristo, Isaías fala no seu capítulo 53, versículo 10, que foi do agrado de Deus passar com Jesus pela moeda. Jesus Cristo foi um sacrifício que Deus aceitou para o meu resgate, para o nosso resgate. Aleluia. Está entendendo? Aleluia. Aí, olha o que o versículo 18 diz. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da onde? Da vossa vã maneira de viver, que por tradição receberam de vossos pais. Vã maneira de viver. O que é isso? Aquela vida que tu vivia. Aquela vida preguiça que tu vivia lá. Aquela vida lá. Aí eu pergunto, não me responda. Tu já está aqui há mais de 10 anos no Evangelho. Ainda tem namorinho com aquela vida lá? Tu ainda namora aquilo lá? Tu ainda gosta daquilo que o mundo gosta? Aquilo que tu fazia. Aquilo que tu fazia. Aquilo que tu fazia. Tem crente. Ai, Jesus. Me ajuda. Achei que eu vou falar, tá gravado, vou falar. Tem crente que chega o carnaval, ele passa uma prova. E tem pastora quebrando galho de crente, faz carnaval na igreja. Eu fui sambista, irmão. Eu fui sambista da Imperatriz. Eu sei o que é carnaval. Eu passei quase 15 anos pela Marquês de Sapucaí. Eu sei o que é carnaval. Agora hoje eu sou crente e vou pular carnaval. Isso é carne. Para não dizer que é demônio. Para não dizer, isso é carne. Isso é carne. Aí eu olho e falo, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Que evangelho é esse? O que é isso? Jesus não precisa, vou repetir, Jesus não precisa de crente fantasiado, batendo tambor na avenida, pulando carnaval, dizendo que está evangelizado. Jesus me quer de joelho orando. Eu oro aqui e ele liberta lá. Nós oramos aqui em casa e ele liberta lá. Jesus não precisa de crente pulando carnaval. Jesus quer crente de joelho orando. Jesus. Aleluia. Eu falo e assumo. Jesus não precisa. Você está pulando carnaval? É porque tu gosta. É porque tá dando pra botar a fantasia. É verdade. Tu tá com o pé aqui, outro lá. Pé aqui, outro lá. Sem falar. Aleluia. O que é a festa junina? É festa do ídolo. É festa da identificação São João e São Pedro. É isso. Não é? Eu tô falando alguma besteira aqui? Aleluia. Festa de dedicação a São João e São Pedro. Idolatria. Isso é idolatria. Mas, vou dizer que quase 50% da igreja do Rio de Janeiro aderiram.
Festa genuína. Toma vergonha na cara, porque não é genuína. É festa de idolatria. Idolatria. Aleluia. Idolatria. É festa, é a mesma, a festa da Aparecida. A festa de Corvo Damião, dia 27 de janeiro, de setembro. A festa de Nossa Senhora da Penha e a festa de Junina é a mesma coisa. Aleluia. E vou falar, no mundo eu gostava. Tchararara, tchararara, eu gostava no mundo. Hoje não. No mundo eu gostava, irmão. Aleluia. Na escola, eu já cheguei a botar roupa de caipira. No mundo eu gostava. No mundo eu vivia isso, no mundo. No mundo eu vivia isso, tá entendendo? Agora a minha alegria não está na festa junina. Glória a Deus. Minha alegria não está no carnaval. Aleluia. Não está. Minha alegria está em ter o Espírito Santo na minha vida. E aí, olha para mim, a minha alegria não vem festa junina de fora para dentro. Carnaval é de fora para dentro. O Espírito Santo é de dentro para fora. Aleluia. Entende? Entende, irmão? Aleluia. Entende? Aí, exortação à santidade. Se tu não entende isso, tu está entrando dentro da igreja. Aleluia. Tomando até ceia. Cantando nos corais. E outros até falando. Entendeu? E dançando quadrilha. Aleluia. Tá uma loucura, tá uma coisa séria. Tem mais coisa que os crentes estão aderindo. Aí eu vou falar, pela Bíblia, que eu leio, que eu estou explicando o que está escrito aqui. E outra coisa, eu digo sempre isso, eu não sou salvo porque prego. Não sou mesmo. Não sou salvo porque prego, não. Minha salvação está em obedecer a Deus. Em andar na sua presença. Aleluia. Em andar em obediência. Minha salvação está ali. Aleluia. Glória a Jesus. Que veja, Jeremias. Deus falou para Jeremias. Que veja, Jeremias. Veja uma vara de amendoeira. Deus falou, viste bem, Jeremias. Porque eu velo. Eu estou de olho na minha palavra para que ela se cumpra. Primeiro na sua vida que está falando. E depois na vida que eles vão te ouvir. É a minha palavra. Antes de Deus ter compromisso comigo, Ele tem primeiro com a palavra dele, para ver se ela está sendo cumprida na minha vida. Aleluia. Aí, eu digo, o pastor Valentim sabe, isso aqui, nós somos irmãos, amigos, ele é meu pai na fé, e a gente tem liberdade. Não é a placa da igreja Cajado Branco que vai levar a gente para o céu, não é a placa. Aqui nesse púlpito, Jesus Cristo tem que ser glorificado. Aleluia. Nesse púlpito, quem manda nesse púlpito não é o pastor Valentim, é Jesus Cristo. O pastor Valentim está aqui a serviço de Jesus. Não é? Nós estamos aqui a servir Jesus. Mas pastor José, é isso, né? Nós somos mordomo. Nós somos mordomo. A dispensa dele é Jesus que enche a dispensa, a mana da chave. É Jesus que enche a dispensa e a gente tira da dispensa de Jesus e distribui para a igreja. Nós somos mordomo da casa de Deus. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Aleluia. Ai. Glória. Versículo 19. Aleluia. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Versículo 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. Eu falei isso aqui. Jesus Cristo foi o Filho de Deus, profetizado pelos profetas antigos. Lá no livro de Gênesis, já se falava de Jesus. Gênesis 3,15, já se falava de Jesus. E por eles crede em Deus, que ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Presta atenção. Do mesmo jeito que Jesus ressuscitou, você que está sentado aqui me ouvindo, se você crê em Jesus Cristo, Ele também vai te ressuscitar. A morte não terá poder sobre você. Aleluia. Marta, eu já não te hei dito, se creres verás a glória de Deus. Senhor, eu sei que Ele há de ressuscitar no último dia. João 11. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, aleluia,
ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Aleluia. Glória a Deus. Está escrito? Aleluia. Sabe por que eu sou crente? Não, eu já entendi. Sabe por que eu sou crente? Não é porque Jesus me prometeu carro, casa, esposa, não é nada disso. Jesus me prometeu vida eterna. Jesus prometeu salvar a minha alma. Aleluia. Eu coloquei hoje uma frase no meu status. Nós fomos criados por Deus para a eternidade. O homem e a mulher foi criado por Deus para a eternidade. Guarda isto. Você que está me olhando aqui, presta atenção. Você é tricotômico, você é espírito, alma e corpo. O corpo é essa embalagem. É tipo uma garrafa que tem um líquido dentro. É o corpo que eu estou vendo. Mas dentro desse corpo tem um espírito e alma. Que a Bíblia diz que Deus divide alma e espírito, juntas e medula. O espírito volta para Deus, que o Deus, se a alma estiver com Deus, sobe do espírito para o céu, do céu, e o corpo cai na terra, e a alma é eterna. Ou com Deus, ou sem Deus, ela é eterna. Aleluia. Guarda isso. Não esqueça disso. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Versículo 22. Purificando as vossas almas, ó. Purificando as vossas almas, ó, na obediência à verdade. Qual é a verdade, pastor? A palavra. A verdade está aqui. Aleluia. Purificando a vossa, na obediência à verdade, para a caridade fraternal, que é esse? O amor entre os irmãos. Aleluia. Caridade fraternal. O amor que nós temos que nos amar. Entre nós não pode haver diferença, divisão. Ainda que o pastor Valentim é o pastor da igreja, a ele devemos obediência. Mas, aleluia, ele vai se colocar sabendo disso, igual a nós, nos amando. E em resposta, nós vamos amá-lo. Aleluia. E a igreja vai viver uma unidade de amor, está entendendo? Aleluia. Um amor altruísta. O que é amor altruísta, pastor Ricardo? Amor altruísta é um se preocupando com o outro. Aleluia. Se a irmã está sofrendo, eu me preocupo. Eu me preocupo em ajudar a irmã. Se eu estou sofrendo, o irmão se preocupa em me ajudar. Orar por mim. Se tiver condições de abençoar financeiramente, numa necessidade, abençoa. Isso é um amor altruísta. Aleluia. Não é um amor egoísta que o mundo tem. O amor egoísta, o mundo diz: primeiro é meu, segundo é meu, tudo é meu, é tudo meu, e eu te dou a migalha. Não. Por que Deus faz isso? Porque tudo que nós temos é emprestado. A casa que eu tenho é emprestada. O carro é emprestado. A vida não é minha, de Deus. A vida não é minha. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Mentira. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Mentira, a vida não é tua. Foi Deus que te deu. Aleluia. Eu sou dono do meu, tu é dono do teu nariz, nada. Se tu não obedecer a Deus, tu obedece o diabo. Não tem o que fazer. Irmão. Ou tu obedece a Deus, ou obedece o diabo. Não há o que fazer. Aleluia. Não há o que fazer. Não há o que fazer. Há duas forças que regem a terra. Bíblica. Há duas forças no mundo que regem a terra. O Espírito Santo de Deus, que está lutando para salvar. O Espírito Anticristo, que está lutando para destruir. Aí você vê a quem você quer seguir. O Espírito Santo de Deus, que veio dar vida e vida com abundância, e o diabo que veio matar, roubar e destruir. Aí tu vê o que tu quer seguir. Pela misericórdia, o Espírito Santo de Deus alcança até aqueles que estão se perdendo. Aleluia. Porque eu era um que estava me perdendo. E Deus foi lá e me resgatou. Eu acho que boa parte aqui estava se perdendo. E Deus foi lá e colocou aqui para ouvir a palavra. Aleluia. Amém, meus? Amém. Glória Glória a Jesus. Eu vou terminar. Sendo de novo gerado. Olha o que está escrito no versículo 23. Sendo de novo gerado. Não da semente corruptível, mas da incorruptível. Pela palavra de Deus, é viva e permanece para sempre. Entende? Entende isso? Você foi gerado de novo. Ou tem que ser, ou precisa ser. Primeiro, Aleluia. Você foi gerado da sua mãe. No relacionamento marital, marido e mulher. Gerou eu e gerou você. E agora, Deus te gerou de novo. Você nasceu da sua mãe
e agora você está nascendo de Deus. Entende? Você nasceu da semente corruptível, relacionamento marital, terra. Agora você nasceu da incorruptível. Que semente é essa, pastor Ricardo? A semente da palavra. Que você tem que crescer por ela. Você tem que crescer por ela. Ai, Jesus. Ai. Olha o versículo 24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Vou repetir. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. O que acontece com ela, pastor? Secou-se a erva e caiu a flor. Como a flor da erva, nós vamos secar. E se não tiver Jesus, a carne vai para o pó. A carne vai para a terra. A carne vira osso. O osso vira pó. Se não tiver Jesus, a alma vai para o inferno. Versículo 25 para acabar. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Não vou orar, porque eu estou ficando sem voz, não vou orar. Vou passar para o pastor Valentim. Receba esta palavra. Se você não aceitou Jesus, se você veio aqui nessa noite e não aceitou Jesus, aceita hoje. Aceita hoje. Aceita hoje. Não sai sem ele, não. Por favor, não faz isso. Vou falar para você que aqui, eu falo por experiência, que eu já estive lá. Aqui é infinitamente melhor. Aqui, sentar no céu, é infinitamente melhor do que lá. No mundo. Eu fui um homem do samba. Imperatriz Leopoldinense. Passei mais de 15 vezes na Marquês de Sapucaí. Tocava no baile dos caras na década de 80. Baile dos caras, eu tocava. Tocava na banda de Ipanema. Tocava. Fazia parte de grupo de pagode. Estive em Brasília 2 vezes fazendo pagode e ganhando dinheiro. Andava pelo Rio de Janeiro, em muitos lugares fora do Rio de Janeiro fazendo pagode. E tinha algumas facilidades nesse mundo. Aqui, no Evangelho, está infinitamente melhor do que lá no mundo. Aleluia. Glória a Deus. E outra coisa, tua vida está toda escangalhada, não está? Venha toda escangalhada, que aqui Jesus vai dar jeito. A minha vida, quando eu cheguei, estava toda escangalhada. Aí ele foi botando tudo no lugar, né? Pastor, Deus abençoe, muito obrigado. Aleluia.